Um espaço voltado aos direitos, deveres, curiosidades e ao dia a dia do servidor civil e militar. Sempre de um jeito diferente e muito informativo. Olá a todos os nossos clientes, servidores civis, militares, ativos, inativos e pensionistas do estado do Pará e todos aqueles que nos acompanham nas redes sociais. Nós vamos para mais um episódio do podcast do escritório Márcio Moraes Advocacia, hoje com a presença do professor André Sadi, que vai falar sobre a PEC 32, conhecida como Reforma Administrativa, a PEC da Reforma Administrativa. Nós vamos procurar responder o que é essa reforma administrativa. Quem será atingido por essa reforma? Quais são os principais pontos que a PEC mudará a legislação atualmente vigente? E qual a diferença dessa PEC em relação às reformas anteriores? E muitas outras questões relevantes. Então, quem está aqui com a gente hoje para falar sobre esse assunto é o professor André Sadi. O professor André Sadi, ele é pós-doutor pela Universidade de Oxford, doutor em Direito Administrativo pela Universidade Complutense de Madrid, mestre em Administração Pública pela Universidade de Lisboa, pós-graduado em Regulação Pública e Concorrência pela Universidade de Coimbra, professor da Faculdade de Direito, do mestrado em Direito Constitucional e doutorado em Direito, Instituições e Negócios da Universidade Federal Fluminense, professor do Departamento de Direito da PUC do Rio, diretor de normatização do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, o IBDA, vice-presidente do Instituto de Direito Administrativo do Rio de Janeiro, o IDARJ, fundador e diretor-presidente do Centro para Estudos Empíricos Jurídicos, o SEG. Lembrando que o nosso podcast ele é informativo e visa trazer novidades, informações, direitos e deveres dos servidores públicos. Professor André Sadi, muito obrigado pela sua participação nesse podcast. O que é a reforma administrativa? Oi, Márcio. Eu que tenho a agradecer a oportunidade de informar, esclarecer a sociedade sobre essa reforma administrativa, essa PEC 32, tá? E cumprimentá-lo pela iniciativa, dizer que é sempre um prazer contribuir com as atividades do escritório Márcio Moraes Advocacia. Márcio, vamos lá. A reforma administrativa é uma mudança na Constituição. A Constituição possui um capítulo sobre administração pública e o que pretende o governo é modificar, através de uma emenda constitucional, alguns dos artigos que a Constituição estabelece sobre a administração pública. O problema é que existe na nossa Constituição um instrumento que é a revisão por meio de temas relacionados no próprio texto constitucional. E muito se discute juridicamente se a reforma é um instrumento apto a fazer se a emenda, na verdade, a Constituição é um instrumento apto a fazer uma reforma administrativa, uma reforma previdenciária, tributária. O que acontece, Márcio? A revisão ela está prevista no texto constitucional, mas ela foi exaurida, ela já foi utilizada na forma pela qual ela está redigida. Então, alguns doutrinadores, alguns juristas, entendem que existe um abuso do uso da emenda constitucional. Tá? Ela, a princípio, para esses doutrinadores, ela deveria ser usada apenas para fazer inserções, alterações, supressões no texto da Constituição, através de um conteúdo material bem definido. Ou seja, a emenda à Constituição não poderia ser utilizada para reformar todo um capítulo da Constituição, para reformar um conjunto de matérias, né, da Constituição. O instrumento constitucional previsto no texto constitucional, para tanto, é a revisão constitucional, mas que já foi utilizada e exaurida, né, e, por conseguinte, não poderia ser utilizada.
No entanto, Márcio, o que acontece? O STF ele admite o uso da emenda à Constituição para fins de reformas. Então, na prática, o Judiciário vem aceitando que reformas previdenciárias, reformas tributárias, né, sejam feitas por meio de emendas à Constituição, modificações no texto constitucional. Então, a reforma administrativa nada mais é que uma emenda à Constituição em que se tentará mudar um conjunto de matérias relacionadas à administração pública brasileira. Professor, então essa emenda, ela vai alterar, ela pretende modificar diversos aspectos do regime jurídico da administração pública, ou ela tem um foco específico, por exemplo, apenas para servidores públicos, apenas na parte tributária? Qual é o alcance dela? Ela possui várias modificações de um conjunto de disposições previsto na Constituição a respeito, né, da administração pública. Entre eles, vou citar aqui algumas das mudanças, nós temos mudanças dos princípios do artigo 37 da Constituição, os princípios da administração pública, hoje são basicamente 5, vão se aumentar o número, né, de princípios envolvendo ou que a administração deverá ter o dever de observância. Você tem mudanças no que diz respeito à estabilidade, né, a estabilidade do servidor público. Você tem mudanças em relação ao tipo de vínculo, né, e aos modos de contratação dos servidores públicos, né, criando cargo de liderança e assessoramento, cargos típicos de Estado, vínculo de experiência, vínculo a prazo determinado, vínculo a prazo indeterminado, mudando o módulo de vinculação hoje existente. Tá? Você tem mudanças relacionadas à instrução, a instrumentos de cooperação, você tem um aumento da discricionariedade, ou seja, você tem uma série de mudanças, né, em diferentes pontos da Constituição para se tentar estabelecer, né, essa reforma. Quem será mais atingido? O servidor. Né? O atual servidor público, antigamente chamado de funcionário público, né, o termo funcionário público já não existe mais desde a Constituição de 88, apesar das pessoas ainda utilizarem essa expressão, né? Mas o servidor público, tanto o efetivo como o comissionado, serão aqueles mais atingidos por essa reforma, né? Principalmente os que se tornarão servidor público depois da reforma. Os que já são servidor públicos terão algumas modificações, né? Mas como eles possuem regime de direito adquirido, regime jurídico específico de direito adquirido, sobre esse regime, eles não serão tão atingidos. Mas com a reforma, como ela muda um conjunto de artigos da Constituição, a sociedade brasileira inteira passa a ser atingida por essa reforma, né? Passa a ser beneficiada ou não com essa reforma. Né? A gente pode depois falar um pouco sobre, né, a minha impressão da reforma e se ela é realmente interessante ou não para o ordenamento jurídico brasileiro, para a sociedade brasileira como um todo. Professor, o senhor falou que os maiores atingidos serão os servidores. Tá? São todos os servidores ou existe alguma parcela específica de servidores que tem um regime jurídico distinto, que estariam, em tese, fora dessa reforma administrativa? Na verdade, existe uma parcela, os servidores civis serão mais atingidos do que os militares. Tá? Os militares já não são chamados de servidores públicos militares, são apenas militares, tá? Mas os servidores civis são aqueles que vão ser mais atingidos porque a forma de vinculação hoje existente entre cargos comissionados, cargos efetivos, essa forma de vinculação prevista na Constituição para os cargos efetivos precedendo um concurso público e para os cargos comissionados de livre nomeação e livre exoneração, são as duas principais formas de vinculação existentes do servidor com a administração, deixará de ser configurada desta forma, vai passar por transformações, possuindo 5 níveis de vinculação distintos nessa reforma à Constituição. Ou seja, vai existir no âmbito da administração uma coexistência de regimes distintos, o que pode gerar uma série de problemas, porque uma pessoa dentro da administração vai poder ter um vínculo diferente da outra e garantias diferentes da outra. Tá? E esse talvez é o principal problema, porque
Uma das justificativas dessa reforma, dessa PEC 32, é exatamente, vamos dizer, usar a expressão já utilizada por alguns, né, o fato de que existem alguns parasitas dentro da administração, que seriam os servidores públicos, eles precisam, né, sofrer com a sua desidiosidade, ou seja, o servidor diz que o servidor é desidioso, o servidor não presta o serviço com eficiência, né, não faz o serviço adequado porque ele tem estabilidade. Ora, né, existe uma má visão do que é a estabilidade, para que serve essa estabilidade do servidor público, né? A estabilidade ela não pode ser vista exclusivamente como um privilégio, né? Ela deve ser vista como uma garantia ao interesse público e dada para que o interesse público seja alcançado, né? Confere-se estabilidade ao servidor para que ele possa agir com autonomia, com independência. Eu, por exemplo, Márcio, como você deu meu currículo, eu sou professor de universidade pública e universidade privada. Eu tenho estabilidade na universidade privada. Lá eu tenho muito mais liberdade de cátedra, que é a liberdade de ensinar, né, do que na universidade privada. Na universidade privada, um aluno reclama de uma nota, o coordenador me chama, me conversa, no semestre seguinte eu tento evitar, né, ser tão duro com um aluno. Já na universidade pública isso não existe. Eu tenho a estabilidade do cargo de servidor público e a garantia de que eu só vou poder eventualmente ser demitido do serviço público por meio de um processo administrativo que eu tenho para defesa contraditório, e caso eu cometa irregularidades administrativas, que me confere a garantia de eu tomar decisões, né, para o melhor interesse público existente. Então existe nessa PEC, da forma pela qual ela foi construída, né, uma visão de que os privilégios funcionais são exagerados, são exacerbados, né? Na verdade, a ideia de que os servidores públicos possuem privilégios é equivocada. O servidor público possui prerrogativas, né? Então, a ideia que a PEC trouxe é tentar criar um imaginário de que os servidores possuem benefícios e privilégios, mas é uma falsa ideia, né? Difundir essa imagem negativa do servidor, de que o servidor possui privilégios e que ele é desidioso e que nada acontece porque ele tem estabilidade, né? É o que o governo tentou fazer crer, chamando-nos, né, e aí aqui na qualidade de servidor público, né, de parasita. Não entendo que, obviamente, eu sou parasita. Existem distorções? Claro que existem distorções. Existem servidores desidiosos? Claro que existem servidores desidiosos, né? Há algo que possa ser feito contra esses servidores desidiosos? Sim, a legislação já prevê instrumentos para puni-los, né? Poderia ser feito mais? Claro, poderia ser feito mais do que ser feito hoje, até porque existe, Márcio, na reforma da Emenda Constitucional 19, de 1998, que foi a primeira e única reforma administrativa que o Brasil já teve, né, uma previsão no texto constitucional da criação de uma lei para, né, punir, por meio de demissão, esses servidores desidiosos. Mas até hoje essa lei nunca saiu da Constituição, ou seja, ela nunca foi, né, efetivada. Então, se a lei existisse, já geraria uma facilidade de punir esses servidores ditos desidiosos, que infelizmente existem, mas que não são a maioria. Professor, essa safra de servidores, por exemplo, que está se aposentando agora, a maioria seguramente entrou no serviço público antes da primeira reforma administrativa, que foi a emenda de 1998, né? Então, esse contingente de pessoas que entrou nesse período na administração pública sofreu, evidentemente, a primeira mudança na regra do jogo, né, que foi essa primeira reforma administrativa. Nós tivemos também alterações substanciais na Constituição com a emenda 41 de 2003, né, que, embora não tenha sido batizada de uma reforma administrativa, ela teve um impacto grande também no ordenamento jurídico, nesse regime jurídico dos servidores, né? Tivemos também, recentemente, em 2019, a reforma da Previdência, uma emenda que também alterou substancialmente o regime jurídico da inatividade, né, dos aposentados e das pensionistas. E agora, mais uma reforma em andamento aí no Congresso Nacional,
eu lhe pergunto, é necessário mais uma reforma administrativa? Márcio, eu diria para você o seguinte: eu entendo que sim, que seja necessária uma reforma da administração pública, mas não necessariamente ela precisa ser feita por uma emenda constitucional, como se pretende na PEC 32. Tá? Essa reforma que precisa ser feita, ela precisa atender alguns anseios da sociedade? Sim, precisa atender alguns anseios da sociedade. Existe um ambiente dentro dessa PEC 32 que confere segurança jurídica, né, por essa reforma que está sendo feita? Eu entendo que não. Tá? Essa reforma, por incrível que pareça, ela consegue desagradar a gregos e troianos, né? A direita e a esquerda, a pessoa do bem e a pessoa, né, que quer o mal da sociedade, né? A pessoa que é verdadeira e a pessoa que é falsa. Enfim, ela conseguiu desagradar praticamente, até onde eu conheço, todos os professores, né, de direito administrativo. Não tem ninguém que fale bem ou que tente buscar algo que possa ser salvo. Um ou outro ponto dentro dessa reforma é interessante, mas na maioria dos casos, ela, na verdade, é uma sugestão do Brasil a determinações estrangeiras, tá? Porque, na verdade, ela foi induzida por órgãos estrangeiros, né, supranacionais, e foi embasada nessa perspectiva, né, de trazer ao Brasil alguns parâmetros que a justificassem. Então, qual é a justificativa que se tem para essa reforma da PEC 32? A modernização do Estado, a aproximação do serviço público à realidade do país e trazer garantias e condições orçamentárias financeiras, que é um problema que a gente sempre atravessa, principalmente agora com o teto. Tá? Então, diferente da emenda constitucional administrativa de 98, que tinha um pilar bem definido de mudar o eixo de uma administração de meio para uma administração de resultado, de uma administração burocrática para uma administração gerencial, né, de fortalecer as carreiras de Estado, tinha ali um eixo bem definido, pilares bem, né, estruturados. Essa atual emenda, ela traz um diagnóstico que ninguém sabe de onde veio, né? No diagnóstico, ela diz que existe um risco de paralisação e colapso da administração pública se ela não for executada, né? Que o Estado custa muito caro e entrega muito pouco, né? O que é uma afirmação até, de certa forma, imprudente, né? Ela deixa claro ali a questão dos parasitas já mencionados, né? Que recebem estabilidade depois de receber estabilidade não trabalham, né? Então, o problema é que nenhum desse diagnóstico trata ou traz o estudo, a base, né? A base que foi utilizada foi uma base do Banco Mundial, né? Mas não se estabeleceu qual foi a metodologia para se interpretar, né, esse risco de paralisação e colapso, esse custo alto com pouca entrega, quais são os fundamentos empíricos. Então, mais parece uma impressão de alguns que hoje se encontram no poder, né, e do que propriamente um diagnóstico bem executado da administração pública brasileira, né? E, como prognóstico, essa reforma da Constituição estabelece que deve-se buscar o fortalecimento, a ampliação, tentar se expandir, né, a gestão privada dos serviços públicos, seja essa gestão privada com ou sem fins lucrativos, seja por meio de delegações a sujeitos que colaboram, como concessionários, permissionários, autorizatários do serviço público, ou para entidades do terceiro setor, né? Entidades como as OS, os OCIPs, enfim, as organizações da sociedade civil sem fins lucrativos. Mas a solução que a PEC tenta trazer é a ampliação da gestão privada de serviços que hoje são prestados pelo poder público, entendendo que existe aí um problema de diagnóstico no nosso território. E qual foi a estratégia, basicamente, para fazer isso? Usar palavras de impacto, né? Fazer uma política de gestão ali, né, ágil, adaptável. Então, várias palavras de impacto foram utilizadas ao longo do texto que foi apresentado nessa PEC 32,
né? Dizendo que está conectado com as melhores práticas internacionais, e a administração se tornará mais ágil, mas ela precisa ser adaptável às realidades que estão em constantes modificações, né? Existem situações que foram impostas e colocadas na PEC 32 em que se retira ali o foco do que é o essencial, né? Alguns absurdos jurídicos plantados exatamente para que o foco fique nesses absurdos jurídicos plantados, né? E que outros pontos importantes da reforma passem desapercebidos ao longo do processo de discussão dentro do Congresso Nacional, né? Quase como uma passada de boiada, né? Como alguns ministros já se utilizaram da expressão, vamos botar aqui alguns pontos para absurdos para que o foco fique nesses pontos, e outros pontos que são importantes e que são tão preocupantes quanto passem de forma desapercebida, né? Então, basicamente, Márcio, existe sim uma necessidade de a realização de uma reforma, mas não necessariamente essa reforma precisa ser executada por meio de uma emenda à Constituição, tá? E caso ela venha a ser executada, que faça-se uma reforma adequada, áreas bem definidos, com diagnóstico, um prognóstico bem executado, com planejamento, né, e com abertura e permeabilidade para que a sociedade possa contribuir nessa modificação, que é sim, né, imprescindível, mas que não necessariamente é essa reforma que a gente tem, que através da PEC 32 é algo interessante para o futuro do Brasil. Perfeito, professor. Eu queria lhe perguntar o seguinte: a gente sabe que essa PEC vai ter um amplo alcance, né? Ela vai fazer uma alteração substancial do regime jurídico da administração pública, mas eu queria lhe perguntar, até em razão da limitação do nosso tempo, para a gente fazer um recorte dos impactos dela para os servidores públicos, que é a finalidade aqui do nosso podcast, né? Então, quais são os principais pontos dessa reforma que vão impactar no regime de pessoal da administração pública? Tá, vamos lá. Existe o direito adquirido e os regimes jurídicos existentes vão continuar se aplicando a esses servidores hoje em atuação, tá? Então, da mesma forma quando se tem, né, reformas previdenciárias em que você tem um regime de transição e aceita-se direitos adquiridos anteriores, também existe toda uma discussão sobre novos regimes jurídicos e a mudança desses e a possibilidade de flexibilização desses direitos adquiridos, tá? Então, acho que dentre as principais mudanças, a gente tem uma série de inclusão de princípios que vão ser terão que ser observados por todos os servidores que atualmente se encontram como tais dentro do serviço público e os que se tornarão servidores públicos no futuro, tá? Essas escolhas de quais são esses novos princípios foi uma escolha ideológica. Então, a inclusão, né, desses princípios em particular, dos novos princípios citados, vai, obviamente, gerar uma série de problemas, porque princípios hoje no direito têm força normativa, fazem valer como se fossem leis, tá? Então, isso significa que uma maior quantidade de princípios permitirá que o servidor atue com uma maior liberdade, mas também que ele venha a ser controlado com uma maior liberdade, né? E os órgãos de controle hoje, infelizmente, são esquizofrênicos, né? Então, o servidor público tem medo de decidir. Existe o chamado apagão das canetas, né? Um afugentamento de boas pessoas do serviço público que se afastam, que não querem se tornar gestores por medo de serem responsabilizados pessoalmente, inclusive financeiramente, no seu próprio CPF, por condutas e decisões administrativas que muitas vezes, né, na época que foram tomadas não eram equivocadas, mas se tornaram equivocadas. Isso vai acabar gerando um afugentamento ainda maior quando se traz para o texto constitucional alguns princípios que a doutrina sequer faz referência hoje como de observância obrigatória por parte da administração pública, tá? Então, a inclusão de vários princípios pode se tornar um grande problema para os atuais servidores. Existem algumas flexibilizações também no texto da PEC 32 relacionada à vitaliciedade e à estabilidade, né? O que acontece? Vai se
flexibilizar ali o tempo em que se vai ganhar estabilidade para os novos servidores, mas isso não vai necessariamente atingir os atuais servidores existentes que já possuem as suas estabilidades. Então, aqueles que não possuem estabilidade ainda poderão ter, diante dos cenários até a aprovação final dessa emenda, alguma modificação transitória, em que hoje somos 3 anos para se ganhar estabilidade, pode ser esse prazo ser alterado, isso vai depender muito das discussões que o Congresso vai travar, mas para quem já tem estabilidade, isso não será um problema. Existe, como eu comentei, novas formas de vínculo, e de contratação de pessoas para o serviço público. Então, cargos comissionados deixam de existir, passam a existir os cargos de liderança e de assessoramento, que faz, às vezes, que hoje a gente entende como cargo comissionado, existirá o cargo típico de Estado, Ministério Público, Fiscal, Juízo, que vai melhorar o sistema de agente político, que hoje esses cargos se encontram, principalmente o Ministério Público e os juízes, eles vão passar a ter um cargo típico de Estado específico para eles, vai se criar o vínculo de experiência como uma etapa de concurso que, na verdade, se assemelha em parte ao servidor temporário hoje existente, que é mais diferente ali do concepção de estágio probatório, e se criará o vínculo com prazo determinado e indeterminado. Talvez o vínculo com prazo determinado é a grande novidade. Mas que também atingirá os novos entrantes, os novos servidores que passarão a fazer parte da administração. Tem-se também a criação de instrumentos de cooperação, uma vez que o Estado, segundo a PEC, ele custa muito, entrega pouco. A ideia é que se possa, ou seja, que traga uma faculdade de se criar instrumentos de cooperação entre poder público e iniciativa privada, o que já existe. O problema é que a redação dada atualmente ela é dúbia, ela traz dificuldades de se compreender exatamente o que se pretende com esses instrumentos de cooperação, tá? E, por fim, talvez o último ponto que eu possa citar por conta do tempo é a autonomia do chefe, que trará aí algumas certos temas sensíveis, porque se conferirá a ele a possibilidade do chefe do Poder Executivo de, por exemplo, por decreto e não por lei, extinguir autarquias e fundações. Hoje, criações e extinções de autarquias e fundações se dá por lei, então existe um controle entre o Poder Legislativo e o Executivo. Com a reforma da Constituição, o chefe do Poder Executivo vai poder determinar a extinção de autarquia e de fundações por decreto, vai poder criar cargos por decreto. Hoje, cargos só são criados por lei. Então, essa maior autonomia, discricionariedade ao chefe do Poder Executivo também poderá trazer alguns problemas, principalmente na separação dos poderes. Perfeito, professor. Uma dúvida que me ocorreu é a seguinte. O senhor falou que essa emenda ela só vai ser aplicável, evidentemente, àqueles servidores que ingressarem no serviço público após a sua entrada em vigor, o que é lógico, é a regra geral do ordenamento jurídico, Entretanto, aqueles servidores que ainda estão com as suas relações jurídicas em andamento, as relações continuativas, que ainda estão prestando serviços para a administração, há alguma possibilidade, considerando que o projeto ainda está em andamento no Congresso Nacional, ou seja, até o último momento poderão haver, evidentemente, alterações, inclusões e supressões, mas há alguma possibilidade, na sua análise, de ser aplicável àqueles servidores que estão no momento e que ingressaram no regime anterior e que vão atravessar mais essa reforma administrativa, de ser aplicável a esses servidores? Claro, a gente está falando ainda de uma emenda à Constituição que pode ou não ser aprovada, mas caso seja, na sua análise, é possível atingir aqueles que já estão em curso, nas suas relações jurídicas com a administração? É possível sempre porque existirão mudanças e adaptações, mas existe o ato jurídico perfeito e o direito adquirido, que vai resguardar todos esses servidores. Então, por exemplo, como eu comentei, eu sou servidor público federal, civil,
de uma autarquia, que é a Universidade Federal Fluminense. Já sou servidor há quase 12 anos e eu tenho estabilidade. Essa estabilidade poderá ser afetada? A princípio, não. A princípio, eu não poderei ter uma estabilidade afetada, mas eu possuo um cargo efetivo com estabilidade. E vão existir modificações nas nomenclaturas. Então, eu vou passar a ter um cargo, né, por prazo indeterminado, com estabilidade. E algumas modificações poderão ser inseridas na PEC para se estabelecer um regime transitório, tal qual acontece nas PECs previdenciárias, né, nas reformas da Previdência. Então, enfim, diferentes pessoas passarão a ter diferentes regimes. Então, a depender do tempo que você ingressou no serviço público, se foi antes de 2013, se foi depois de 2013, você vai ter, né, a previdência limitada ao teto do INSS depois de se tornar servidor. Se você ingressou no serviço público antes de tal reforma à Constituição, você ainda tem a previdência, a sua aposentadoria correspondente ao valor, né, não integral, mas por meio de uma média aritmética que você ganhou. Os servidores mais antigos recebem aposentadoria integral conforme a sua última remuneração. Então, a depender de quando você tenha ingressado no serviço público, você tem diferentes regimes a ti aplicáveis, né, com relação, por exemplo, à Previdência. O mesmo vai acontecer com relação à reforma administrativa, né? Se você ingressar no serviço público depois da nova reforma, você vai ter a aplicação completa do que hoje, das modificações da reforma. Agora, um ponto importante, né, e os que já se encontravam, como eu e outros que já se encontram como servidores, nós teremos aí algumas possibilidades de modificações por conta de mudanças no regime jurídico, mas outras vão ser resguardadas e respeitadas, né? Entendo que a estabilidade, por exemplo, é uma delas. Tá? Agora, é importante perceber que a emenda à Constituição, por meio de uma reforma administrativa, tal qual é a PEC 32, ela é só um primeiro passo, né? Porque depois dela votada, aprovada e inserida no texto constitucional, né, leis infraconstitucionais passarão a ser modificadas. Então, imediatamente em seguida, você vai ter uma modificação da Lei 812 de 1990, que é a Lei do Servidor Público Civil, né? Então, você vai ter aí uma série de modificações legislativas para incorporar dentro dessas novas legislações o que o novo texto constitucional vai passar a dizer, e aí essas também modificações legislativas vão acabar afetando e atingindo os servidores públicos. Perfeito, professor. Eu tenho uma pergunta aqui, final, para lhe fazer, que é a seguinte. Nós estamos gravando esse episódio do nosso podcast em dezembro de 2022 e deve ir ao ar em janeiro de 2023. Momento em que teremos já uma nova administração do Poder Executivo Federal, né? Assim como a alteração também na composição do Congresso Nacional, Senado e Câmara Federal, né? Então, eu lhe pergunto se, na sua opinião, o senhor acha que essa mudança política que vai haver no Brasil poderá ou não ter algum impacto positivo ou negativo nesse projeto de emenda à Constituição Federal? Perfeito, Márcio. Como eu disse, a doutrina administrativista vê a PEC 32 com maus olhos, né? Praticamente todos os professores criticam, né, as disposições estabelecidas na PEC 32, apesar da grande maioria, até onde eu tenho conhecimento, entender que existe sim a necessidade de ser feita uma reforma, mas não esta que foi proposta pelo governo atual, que é o governo Bolsonaro. Entendo que com a mudança de governo, né, e a vinda novamente do Lula como chefe do Poder Executivo, nós teremos provavelmente um engavetamento dessa PEC 32. O governo Lula não tem, né, o perfil, nem teve durante o seu governo, nem acho que terá durante o seu atual governo, de tocar esta PEC, né, que é a PEC 32 de 2020, como uma proposta do seu governo.
isso não significa que ele não possa se utilizar do texto atual, trazer modificações para o texto atual, né? E que uma reforma administrativa durante o seu governo não exista. Acho que seria até salutar e interessante a existência de uma reforma administrativa, mas entendo que ele modificará as bases dessa PEC 32. Ele poderá aproveitá-la para evitar burocracias e instrumentos de iniciação, né, de toda a apresentação de uma PEC 32, para que não comece do zero. Ele pode ser utilizado que hoje já existe. Tá? Mas eu duvido que, particularmente, né, opinião pessoal, e não jurídica ou acadêmica, mas eu não vejo essa PEC prosperar com o governo Lula e com o atual Congresso, que foi também modificado. Obrigado, professor. Mais algum ponto final, algum registro que eu esqueci de perguntar, alguma outra coisa relevante que o senhor queira destacar? Só terminar lembrando, né, que foram esses privilégios, né, que dizem que os servidores possuem, são, na verdade, prerrogativas. São prerrogativas necessárias e imprescindíveis para o atingimento do fim maior da administração pública, que é o interesse público em respeito à dignidade da pessoa humana. Então, sem estabilidade, servidor nenhum pode criar, né, ou buscar esse interesse público e respeitar a dignidade da pessoa humana. Então, a gente tem que evitar criar instrumentos de desmonte, de retrocesso, de desvalorização do servidor público e estabelecer instrumentos de valorização, né? Criar instrumentos de capacitação, de treinamento, entender que não é depois de aprovado no concurso o servidor já, né, tem que saber executar os serviços para o qual ele fez aquele concurso, né? Ele tem que ser capacitado, treinado todo o tempo, né, e valorizado na atuação que ele executa. Então, infelizmente, hoje, instrumentos de valorização são quase que, né, irrisórios. O servidor, por exemplo, vou citar o meu exemplo na UF, né, somos 120 professores, mais ou menos, na Faculdade de Direito, nas 3 faculdades de Direito que a UF possui, em diferentes regiões do estado do Rio de Janeiro, e temos servidores que sequer têm lattes na plataforma da CAPES, né? Enfim, que não executam o mínimo do que a sua função estabelece, que é ensino, pesquisa e extensão. Só vão lá, aplicam, dão as suas aulas, 8 horas de aula e pronto. Não fazem nenhuma pesquisa, não criam projetos de extensão, não executam nem praticam nenhum projeto de extensão, não realizam nenhuma pesquisa. Então, deveria existir uma valorização àqueles servidores que executam todas as funções a qual ele existe, pela qual ele foi criado aquele cargo, né? Então, por exemplo, eu faço pesquisa, faço extensão, além de ter a minha quantidade de horas em sala de aula de ensino, mas o meu salário é exatamente igual àquele professor que nada faz. E isso acaba criando um instrumento muito ruim de desestimulação daquele servidor, bom servidor que quer executar um serviço público de qualidade, porque ele vê, na verdade, o mau servidor sendo estimulado. Então, a reforma é imprescindível, que uma reforma seja feita para que se valorize, né? Mas não esta que é a PEC 32. Eu que agradeço novamente, Márcio, pela oportunidade de trazer esses esclarecimentos ao público geral e trazer minhas opiniões. Professor André Sadi, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast do Escritório Márcio Moraes Advocacia. A você que nos acompanha aí nas redes sociais, espero que esse conteúdo tenha sido importante para você que está nos ouvindo. A gente fica por aqui e em breve voltaremos com outros episódios. O episódio de hoje fica por aqui. Na semana que vem tem mais, sempre com o foco voltado em defesa do servidor civil e militar. Até lá!